por que afinal o Barba Negra tem o nome de Marshall de Teach se o pai dele seria chamado de Hawks de Shebeck? Seja bem-vindo de volta, Pirata Lendário. Em One Piece, os nomes dos personagens costumam ser escolhidos com bastante cuidado, mas alguns deles usam apelidos ou até nomes falsos ao longo da vida. Dois dos casos mais curiosos são justamente Ace e Teach. Ace, como todo mundo sabe, era filho do rei dos piratas Golden Roger. Só que o nome Roger era tão perigoso que ele acabou herdando o sobrenome da mãe, se tornando Portgas de Ace. Isso levantou uma grande dúvida entre os fãs. Será que Teach também poderia ter pego o sobrenome da mãe para não ser algo de perseguição, já que o pai dele era um pirata perigoso? Essa teoria até faz sentido, mas o problema é que o nome em si não é o suficiente para enganar o governo mundial. Afinal, pessoas que carregam o D no nome ainda continuam sendo caçadas, mesmo mudando de identidade. Se fosse tão simples assim, bastava trocar de sobrenome e pronto. É como o próprio Luffy ou o Ace, que mesmo com apelidos ainda tinham o D marcado em sua linhagem. Na verdade, eu acredito que o nome de Garp não seja Monkey D. Garp, mas sim que ele usou a identidade da esposa para encobrir o passado. Garp se alistou na marinha muito cedo, há 44 anos, enquanto Roger estava em plena juventude. E nessa época, Garp já tinha um filho de 11 anos, ninguém menos que Dragon. Isso levanta a questão, afinal, quem era a esposa de Garp? Existe a teoria de que ela seria irmã de Kong, o atual comandante-chefe do governo mundial. Isso explicaria por que Garp nunca pôde se tornar pirata. Ele já estava preso por laços familiares e pela pressão política que vinha de cima. Mas antes de aprofundar nessa relação entre Garp e Kong, quero agradecer de coração ao apoio dos inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe a todos e sempre retribua em dobro tudo aquilo que vocês têm feito aqui para me ajudar nesse canal. Desde já, muito obrigado. Agora tenho certeza que vocês já estão com aquele cafezinho pronto, então bora mergulhar direto nesse assunto. Voltando à teoria, antes mesmo do capítulo 1157, já existiam críticas pesadas vindas de Shebeck que dizia: esse cara odeia tanto o governo que deveria virar pirata de uma vez. Só que aqui entra uma curiosidade. Os figurões, aqueles que estão no topo da hierarquia. E realmente faz sentido, Garp sempre chamou os dragões celestiais de lixo, escória, e até disse que quem queria se tornar Tenryubito só queria virar um parasita nojento. Isso mostra que ele já entendia muito bem a podridão do governo mundial. Apesar disso, Garp nunca abandonou a marinha. O motivo? Dragon. Dragon foi treinado como oficial da marinha, mas acabou se rebelando e fundando o exército revolucionário. Em teoria, esse deveria ter sido o caminho do próprio Garp 40 anos atrás, mas ele não podia. Existiam amarras pesadas segurando Garp que o impediram de se tornar um revolucionário. Enquanto Dragon decidiu enfrentar o governo, Garp aceitou o papel de soldado até o fim da vida. A diferença é que ele transferiu suas esperanças para o filho. A gente até lembra de uma frase do próprio Dragon: os filhos são o ponto fraco dos pais. Isso se encaixa perfeitamente. Há 44 anos, Dragon tinha apenas 11 anos. 4 anos depois, já era um adolescente de 15. Em qualquer uma dessas fases, Garp jamais quis colocar a família em risco enfrentando diretamente o governo mundial. Afinal, sua esposa e até o filho estavam, de certa forma, ligados à marinha. Para contextualizar, 42 anos atrás, Garp era vice-almirante, enquanto Kong já era almirante de frota. Ou seja, Kong estava acima de Garp na hierarquia e tinha poder de decisão sobre muitas de suas ações. E curiosamente, a diferença de idade entre eles não é tão grande. Garp hoje tem 78 anos, enquanto Kong deve estar na casa dos 80, ainda com vigor suficiente para liderar o governo mundial. Mas o mais intrigante vem da infância de Garp. Desde pequeno, ele tinha um espírito brigão. Batia em animais selvagens como tigres e colecionava tesouros só por diversão. Isso mostra que ele não veio de uma família nobre ou tradicional da marinha, mas sim de um passado violento, carregando até uma cicatriz no rosto desde criança. A grande pergunta que fica é: será que Garp realmente pertenceu à família Monkey desde o início da história de One Piece? Ou esse sobrenome foi apenas uma identidade assumida mais tarde? O que sabemos é que, aos 22 anos, ele finalmente ingressou oficialmente na Marinha, marcando o começo de sua longa trajetória como herói da instituição. Um ano depois de entrar para a Marinha, Garp se casou com uma mulher misteriosa, cuja identidade nunca foi revelada, e juntos tiveram um filho, Monkey D. Dragon. Mas pensem bem, Garp ainda era um jovem soldado, com apenas um ano de serviço. Normalmente, novatos não eram enviados para grandes batalhas no East Blue ou para missões em ilhas distantes tão cedo. Isso já mostra que sua esposa, de alguma forma, estava ligada ao ambiente da marinha, ou até mesmo fazia parte dela. Nessa mesma época, Roger também passou um período escondido no East Blue, onde conheceu Rouge, a mulher que carregava o D em seu nome, e ambos se casaram. Ou seja, o período de um ano foi suficiente para que tanto Roger quanto Garp encontrassem suas parceiras. Além disso, Kong, que já era um oficial de alto escalão, acabou se tornando uma espécie de mentor para Garp no início da carreira.
Os dois se aproximaram bastante, já que a diferença de idade entre eles não era tão grande. Kong logo percebeu que Garp era um prodígio, com uma força bruta absurda e um futuro promissor dentro da marinha. Esse talento natural tornava inevitável sua ascensão, assim como vimos com Kobe, que em pouco mais de 2 anos já foi reconhecido como um jovem herói da marinha. Inclusive, existe até uma especulação de que a Hibari seja filha de um dos almirantes atuais. Voltando ao Garp, a teoria mais aceita é que ele se casou com a irmã de Kong, e não com a filha, justamente porque a diferença de idade entre eles não permitiria isso. Aos 23 anos, Garp já era pai, e como sua família tinha uma tradição dentro da marinha, ele sonhava que Dragon também seguisse esse caminho no futuro. Desde cedo, Garp tentou treinar Dragon para ser um soldado. Esse é um dos principais motivos pelos quais, mesmo percebendo a podridão do governo mundial, ele nunca abandonou a marinha para virar pirata, mesmo que no fundo concordasse com ideias revolucionárias como as de Hawks e Shebeck, de derrubar o governo. Ele não podia colocar sua esposa e seu filho em perigo. Em vez disso, Garp fez tudo o que pôde para proteger civis dos piratas, caçando criminosos famosos ao longo de décadas. Para não se tornar um cão de guarda do governo, ele recusou várias vezes as promoções ao posto de almirante. Afinal, um almirante tem que obedecer ordens diretas dos dragões celestiais. Se um Tenryubito fosse atacado, o almirante seria obrigado a agir imediatamente, como vimos no caso do Sabaody, quando Luffy nocauteou um dragão celestial e Kizaru apareceu na hora. Garp não queria ser essa peça do tabuleiro. Ainda assim, ele escolheu como símbolo o cão, o que pode parecer estranho já que seu sobrenome é Monkey, ou seja, macaco. Mas isso tem um significado profundo. O cão representava sua resistência e independência dentro da marinha. Era quase como se Garp fosse um pirata disfarçado de herói da marinha. Agia livremente, não seguia cegamente as ordens do governo e fazia apenas o que acreditava ser certo. Oda até revelou em um SBS que o animal que representa Garp é um São Bernardo, uma raça de cães enorme e usada para resgate. Já Kong, por outro lado, é comparado a um gorila, um líder musculoso, imponente e bruto. Essa dualidade entre cão e macaco também aparece em Wano. Lá temos Komashio, que é um cão, e Hihimaru, que é um macaco. Eles inicialmente lutaram entre si, mas depois foram unidos por Tama e se tornaram aliados. Da mesma forma, Garp e Kong foram construídos como figuras opostas, mas que se completam dentro da hierarquia da marinha. No capítulo 1157, essa tensão ficou ainda mais clara. Garp queria permitir que gigantes entrassem para a marinha, mas Kong não aceitava, porque os gigantes tinham crimes históricos contra o governo. No fim, os dois lados acabaram cedendo após os eventos de Elbaf, quando a ilha se aliou oficialmente ao governo mundial. Assim, a simbologia do cão e do macaco reflete não apenas seus animais representativos, mas também as ideias que cada um carregava. Embora ambos sejam membros da marinha, o senso de justiça de Garp e Kong é bem diferente. Kong é leal ao governo mundial de forma absoluta, enquanto Garp, de maneira mais discreta, acabou ajudando o Dr. Vegapunk e o Chapéu de Palha em algumas situações. Durante o confronto entre o cão e o macaco, houve até alguns conflitos internos, mesmo estando do mesmo lado. A grande questão é, no fim, Garp, Kong e Kara ficariam do mesmo lado, assim como Komatio e Hihimaru? É algo que realmente gera expectativa. Em um momento, quando Senorock foi confrontar Kong, ele explicou que Garp havia pedido para se aposentar, mas ainda assim manteria suas conquistas e títulos. Ele continuaria presente na marinha, não por obrigação, mas como inspiração para os jovens oficiais. É possível que a esposa de Garp tenha morrido nesse período, e isso pode ter motivado seu pedido de aposentadoria. Apesar disso, Garp continuava respeitando Kong, que havia sido seu mentor nos primeiros dias da carreira. Além disso, existia um vínculo ainda maior. Garp era genro de Kong. Esse respeito pelo sogro fez com que Garp permanecesse na marinha por toda a vida, sem abandonar sua posição, cumprindo também o legado da esposa. Essa situação também influencia a ideologia de Dragon, que se tornou um revolucionário justamente porque não encontrava justiça dentro da marinha. Em One Piece, as mães frequentemente fazem sacrifícios pelos filhos, e é bem provável que a mãe de Dragon, esposa de Garp, tenha sido assim também. O verdadeiro nome de Dragon é quase desconhecido para o mundo. Quase ninguém sabe de sua identidade, apenas o conhece como Dragon. Mesmo Dragon tenta esconder seu sobrenome para proteger suas origens. Garp, por outro lado, não tinha esse problema, e usava Monkey de Garp durante toda a carreira na marinha. Ele até se referia a Dragon como Monkid, ao falar com Luffy, incentivando que o filho continuasse a tradição da família Monkey D na marinha. É importante notar, Garp, na infância, era mais parecido com um pirata rebelde do que com um soldado disciplinado. A família Monkey D é da esposa de Garp, e o sogro dele é Kong, que também carrega o D. É uma situação similar ao Barba Branca, que se chama Edward Newgate, enquanto Ace era Portgas D. Ace, adotando o sobrenome materno para proteger sua identidade.
E assim, Pirata Lendário, conseguimos entender um pouco mais sobre os mistérios por trás dos nomes e da linhagem de personagens como Garp, Dragon, Ace e até Barba Negra. Entre sobrenomes herdados, escolhas estratégicas e legados familiares, One Piece nos mostra que cada nome carrega história, poder e conexão com o mundo ao redor. Garp, mesmo cercado por lealdade, dever e expectativas, escolheu proteger a família e inspirar a Marinha à sua maneira, enquanto Dragon seguiu o caminho revolucionário. No fim, tudo se resume a escolhas e sacrifícios, e a história da família Monkey D é a prova viva disso. Se você curtiu essa análise profunda e quer desvendar ainda mais segredos de One Piece, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma teoria ou curiosidade lendária. E me conta aqui nos comentários, qual desses personagens você acha que tem o maior impacto na história por causa do D em seu nome?